Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula então, né? Hoje eu vou falar sobre riscos, né? Riscos aí de quem está operando na bolsa, né? Que riscos você está exposto a, né? E como você deve lidar com isso, tá? A primeira coisa, o primeiro passo é você assumir que o risco existe, tá? O risco existe e você tem que aprender só a lidar com ele, né? O problema não é a existência do risco, o problema é a gente não saber lidar com ele, né, eventualmente. Os riscos são vários, tá? No mercado. Eu vou do mais simples, depois eu vou para o mais complexo. O mais simples seria o risco de empresa, né? Então você tem, porventura, ações de Itaú, né? Qual o risco você tem relacionado à empresa? A empresa, o Itaú, o Banco Itaú, emitir um relatório dizendo que o seu lucro foi abaixo daquilo que o mercado esperava, né? Então isso não teve nada a ver com a macroeconomia, foi uma questão pontual daquela empresa, né? No caso o Itaú, que, né, divulgou algo que foi ruim para você, foi ruim para sua negociação, supondo que você está comprado nas ações do Itaú. O risco de setor já é um pouco diferente, né? É uma coisa que seria, por exemplo, uma medida governamental aumentando aí o imposto sobre um determinado mercado, sobre uma determinada indústria, né? Por exemplo, o agronegócio. De repente, o governo resolve tirar um incentivo que existe ao agronegócio e isso é um risco de setor para você, né? Então, suas ações podem ser desvalorizadas não por causa de algum problema pontual ali na empresa, alguma questão realmente da empresa, mas uma questão de setor, né? Todo o setor foi afetado e provavelmente todas as empresas negociadas em bolsa daquele setor vão ser afetadas. Teve até o caso mais recente que foi a mudança, né, em relação à política de energia que afetou todas as empresas elétricas, né, negociadas em bolsa, né? O pessoal testemunhou isso. E tem até que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de notícia, porque às vezes engana, né? Em 2010 a gente teve aquele apagão energético, né? Praticamente aí o Brasil inteiro ficou sem luz, né? Por um período, se não me engano, de 2 horas aproximadamente. E quando chegou de manhã, né? Tava todo mundo comentando aquele boato que as empresas do setor elétrico iriam desabar mesmo, né? Que foi uma coisa assim abominável, né? O que aconteceu. E, pelo contrário, todas subiram e todas subiram muito, né? O mercado, né, parece ter entendido que não, que apesar do apagão, foi tão rápido que as empresas de energia mostraram que são muito bem gerenciadas e que sabem manobrar um problema com uma facilidade realmente espetacular e bem verdadeiro, né? Então, mas é um risco que existe. É o risco de alguma coisa acontecer com o setor e afetar a sua negociação. Então, às vezes você comprou a ação realmente num preço belíssimo, ótimo. Se você é analista técnico, você acertou às vezes em cheio o ponto de entrada, mas por uma questão de setor, muito além da sua capacidade de prever, de previsibilidade, foi afetado. Uma notícia nova que realmente afetou todo o setor e, nesse caso, acabou afetando uma ação que você tinha em mãos. Você também tem o risco de mercado. Risco de mercado já é realmente uma questão mais ampla. Seria, por exemplo, a atividade industrial brasileira mostrou um desaceleramento nesse trimestre. Vamos pensar assim, por exemplo. E isso é um risco de mercado, né? A tendência é o quê? Que todas as ações negociadas na Bovespa sejam, né, sofram um pouco com uma queda de preço. Outro exemplo, o ministro da Fazenda divulga que vai aumentar o IOF para investimento estrangeiro. Seria um outro exemplo. Então, a tendência realmente é que todo o mercado precifique isso para baixo. Então, vai dar um descontão. Então, às vezes, mesmo com o mundo todo em alta, não se surpreenda se eventualmente você vê o Bovespa caindo, né? Pode ser uma questão de mercado, um risco de mercado. O risco de mercado ele pode ser pontual, né? Circunscrito a uma jurisdição. No exemplo que eu dei seria o Brasil, mas pode ser global, né? Pode ser uma questão, uma reação em cadeia. Por exemplo, às vezes a gente se pergunta, né? Pô, mas o que tem a ver o problema da redução, né, do rating americano pelas agências de classificação? Isso pode afetar muita coisa, né?
Então, quer dizer, se o Fitch, a Moody's, Standard Poor's, que são agências de classificação, reduz, né, tira o AAA dos Estados Unidos, significa que os grandes fundos aí que só investem em, em títulos públicos com o AAA não vão poder mais investir, né? É uma regra desses fundos, né? É uma especificidade desses fundos que só podem investir em títulos ou em ações ou em empresas a partir de determinado rating. Perdendo esse rating, o que vai acontecer? Vai sair dinheiro da economia, vai sair dinheiro da economia, vai desaquecer a economia, vai diminuir o investimento. Diminuindo o investimento, os bancos, no caso do exemplo que eu estou dando aqui, os americanos, vão emprestar menos, né? O mercado perdeu liquidez. Se os bancos emprestarem menos, vão financiar menos. Então, as pessoas vão consumir menos. Se vão consumir menos, os Estados Unidos vai entrar num recesso, ou pode entrar no recesso. Mas só o fato de diminuir a receita, de diminuir o capital em circulação, de diminuir o consumo, vai fazer o quê? Que ele também importe menos. Né? Então, as empresas europeias que exportam para os Estados Unidos vão sentir isso. E a China, que é o maior vendedor para a Europa, vai sentir também. E a Vale do Rio Doce, que o maior cliente dela é a China, vai sofrer também, né? Então a reação é em cadeia. Então é de se esperar que uma notícia qualquer que seja muito negativa nos Estados Unidos vai sem dúvida afetar todo o mercado, principalmente quando fala de atividade industrial, PIB, inflação e desemprego. Não tenha dúvida que vai afetar, não tenha dúvida mesmo. E você tem também o risco de liquidez, né? O que é o risco de liquidez? Liquidez é a capacidade do mercado de comprar e vender. Então, em alguma situação de mercado onde você não tem compradores e vendedores suficientes para gerar liquidez, né, para ser fácil você comprar e vender, você pode ter sérias dificuldades. Às vezes você compra uma ação que realmente está num bom preço, excelente, só que você tem uma dificuldade enorme de vender porque há poucas pessoas interessadas em negociar aquelas ações. Né? Mas qual que é o tamanho do risco de liquidez? Como que eu avalio isso? Né? Que cuidados que eu devo ter? Eu separei aqui para você uma lista aqui com as ações aqui da Bovespa, né? Então vamos lá. Você pode colocar na página pessoal aqui do XP Pro por ordem alfabética, mas também por volume. Né? Então aqui, ó, Petrobras, maior volume do mercado com 1,24 giga aí, né? 1,24 bilhões negociados no dia. Isso pode parecer muito e, claro, é um valor significativo, mas imagina para um fundo do Bradesco, do Itaú, da Petrobras. Né? Eles têm uma dificuldade enorme, se fosse o caso, se precisar, de vender todas as posições. Né? Se o mercado negocia apenas 1,24 bilhões, imagina se o fundo tem 5. E ele não pode vender tudo de uma vez porque o mercado não tem liquidez para isso. Ele acabaria forçando uma queda astronômica nas ações e na hora que comprasse iria disparar de novo. Então eles têm muita dificuldade de negociar esses ativos porque realmente o mercado não tem liquidez para isso, precisaria ser muito maior. A solução nesses casos é o quê? A corretora, né, o banco, o fundo do banco, se precisar fechar o fundo, se precisar desfazer as posições, vai passar meses fazendo isso, meses, dia após dia lá, vendendo de 200, 100 em 100 milhões, até conseguir desmontar as posições, o que leva muito tempo. Então, para eles, isso é um risco de liquidez enorme, é um problema, né, para lidar com isso. Você pode até pensar, pô, mas 1,24 bilhões, então, para mim, isso não vai ser problema nunca. Depende da ação que você negocia. Quando a gente pega as grandalhonas aqui, realmente é preciso de muito capital para você ter algum problema com liquidez. Então você tem aqui, ó, Petro, né, 1,24 bilhões aqui nesse dia, Itaú 328, Brasil Foods 280, Banco do Brasil 270 e por aí vai. Só que vai caindo. Então os Minas aqui, ó, 31 milhões. Então quer dizer, se você opera aí com 10 milhões, você já pode ter uma dificuldade caso você queira montar uma posição grande em Uzi Minas. E América Latina Logística, 13, Gol 12,5, Souza Cruz já cai para 12. E aí vem algumas construtoras que eu separei também, ó, Rossi já é 7. Então um cara que opera com 1, 2 milhões,
Se ele quiser entrar com tudo na roça, ele vai ter grande dificuldade já em comprar. E aí depois só piora. Então você tem a Kepler Weber, né? Faz silo, 3,5 milhões, já apertou. E aqui a incorporadora JHSF, 832 mil, né? É tudo que negocia. Então se você entrar com uma ordem mais pesada aí, 500 mil, você tem 500 mil reais, você quer comprar tudo em JHSF. Você vai ter grande dificuldade de fazer isso em um dia só. Vai ter que picotar as ações em vários dias, picotar ela em vários lotes ao longo do dia, e até você montar a posição pode colocar aí uma semana. E isso é risco de liquidez. Se você precisar vender intempestivamente, você não consegue. E se conseguir, é derrubando muito o preço das ações. Então, aquele valor, aquela cotação que está, não é para você, não se aplica a você. Por quê? Porque quando você vender, você vai derrubar o mercado sozinho, tá? Não se surpreenda não. Telebrás aqui, 17 mil. Você tem aqui o banco, né, da Amazônia, 8,5 mil. Quer dizer, uma liquidez realmente muito baixa, ridícula. E a Cobrasma aqui, R$ 1.500, foi o que ela negociou nesse dia, né, no dia 15 de agosto. E então isso é um problema. Então, na hora de você escolher suas ações, tem que tomar muito cuidado com o risco de liquidez, porque você pode ter uma grande dificuldade na hora que precisar montar e na hora que precisar desmontar a sua posição. Então, você tem que dar um desconto na hora de você definir o seu preço-alvo de entrada e de saída, considerando que você pode não conseguir vender naquele preço e quando você vender, que você pode ajudar a derrubar a própria cotação da ação que você gostaria de apenas vender, na verdade. E se você também tem o risco político, né? O que seria o risco político? Tem um caso aí bem recente que é o da Argentina, né? Quando a Argentina estatizou aí a Repsol e foi junto aí também a Petrobras, né? Então a Petrobras lá tá com um problema, tá uma discussão, tá tentando resolver esse caso, parece que entrou num acordo, mas temporariamente as ações da Petrobras, né? Os ativos da Petrobras, na Petrobras Argentina, ficaram em poder do governo. Então imagina, você tem lá ações lá de qualquer empresa, da Vale, etc. E de repente o governo fala, não, peraí, vamos mudar aqui a regra do jogo aqui, no meio do jogo. Pode acontecer, é um risco que existe, é um risco político. E você tem também o risco de sistema, né? O que seria um risco de sistema? Imagina uma pane aí geral, né? Pelo menos em São Paulo, e que parasse todo o mercado, né? Ficasse impossível negociar. Então a Bovespa caiu o sistema da Bovespa e ficou lá 3, 4 dias sem negociar. O fato da Bovespa estar sem sistema não impede que o Hamas ataque lá os israelenses, né? Os judeus. E por essa razão, né, imagina que se agrave a situação lá, ou a situação entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, ou algum país lá resolve entrar em guerra lá com todo mundo, a bolsa vai estar fechada, você não vai ter nem condição de tirar, desmontar suas posições se for o caso, e nem mesmo de entrar vendido, caso você queira aproveitar essa crise para fazer um ganho na queda, né? Então você tem esse risco de sistema também, de não ter acesso à mega bolsa e então não consegue negociar. E como tá? E como eu faço? Como eu lido com esse risco? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Bom, o risco de mercado ele existe, o risco político ele existe. No entanto, né, considerando que o risco de sistema não vai ocorrer, né, o que também vamos ponderar aqui, é muito raro, né? Na verdade, eu não tenho em minha memória nenhum caso onde a Bovespa ficou mais do que 2, 3 horas fora do ar. E às vezes que isso aconteceu foi uma vez em 2013, em 2012 eu não recordo, em 2011 teve uma vez também, e só. Né? Eu opero aí, já estou há 10 anos no mercado e posso afirmar que é muito raro isso acontecer. Então não precisa considerar isso sempre, até porque não há muito o que fazer, né? Quando a bolsa está fechada, até por causa de um feriado, também seria um risco aí, né, de liquidez, na verdade, porque não tem liquidez nenhuma porque a bolsa está fechada. Imagina que é feriado aqui no Brasil, né, em São Paulo, e a Bovespa está fechada, só que nesse momento acontece aí uma crise, né? Estoura uma crise. Um outro país da Europa lá declara que não tem como pagar suas dívidas, né? Ameaça dar um default, ou de repente a Grécia lá chega num acordo que vai sair da União Europeia, o que seria bem grave para a economia na realidade. E como a bolsa aqui está fechada,
não há nada que você possa fazer a não ser deixar para amanhã. E quando chegar o amanhã, o gap vai ser gigante, porque quando tem uma notícia ao longo do dia, a ação não vai cair a passos de um em um real. Não, vai caindo agressivamente, vai cair rápido, mas dá tempo de você fazer alguma coisa. Agora, quando a bolsa está fechada, tudo que resta fazer é esperar o dia de amanhã. Né? É como você vê seu carro sendo assaltado pela janela do 20º andar, né? Não, realmente não há muito o que fazer. Vendo aquela coisa ser subtraída, vendo as suas ações, o valor delas ser corroído e não há nada que se possa fazer. Então tem que considerar tudo isso. Mas há maneiras de você gerenciar o risco, né? O certo é você fazer ou de uma ou de outra maneira. Ou você trabalha realmente com stop refinado, né? Então você tem um stop loss e um stop gain, que significa parar a perda e parar o ganho, respectivamente. Ou você ajusta pela sua exposição ao risco. Então, né, às vezes o pessoal se preocupa muito em fazer um stop muito refinado, mas se você está entrando numa ação mais arriscada, numa ação mais agressiva, que oscila muito, você pode diminuir esse risco implícito, que é uma característica daquela ação, diminuindo a sua exposição. Então, se você tem uma ação que oscila 2 vezes mais do que as de primeira linha, do que uma Vale, do que uma Petrobras, basta você entrar com 2 vezes menos. Né? Então, entra com metade do capital, e você pode usar o stop o dobro do que você usaria. Né? Por exemplo, numa ação como a Vale, é razoável um stop de 1% de perda. Né? 1% caiu, 1% eu saio. Só que se você pensa numa Marfrig, que oscila normalmente aí 2, 3%, você teria que usar um stop equivalente para não ser estopado, né, numa mera oscilação normal, né, daquela ação. Então você tem que entrar com 3 vezes menos e operar aí sim com stop de 3% de perda. No final das contas, para o seu patrimônio, é como se você estivesse operando com stop de 1%. Né? E como que a gente ajusta isso? Como que faz isso? Vamos dar aqui uma noção melhor aqui para você. Então peguei aqui essa ação, aqui é da Vale. Né? Você pode, independente do seu setup de entrada, seja por análise técnica, seja por cenário, você tem que considerar a oscilação média da ação, né? Porque se você trabalha com stop muito curto, você vai sair da operação sempre precipitadamente. Então, vou fazer aqui uma análise preliminar bem básica para você ter uma ideia de que caminho você tem que correr para chegar à conclusão do seu stop, como que você define ele. Então, a gente pegou aqui a ação da Vale, né, a preferencial. Então, ali as variações que ela teve. Então, 38 centavos aqui, né, no gráfico diário. Então, nesse dia teve 38 centavos de oscilação. Aqui 60, aqui 68, aqui 8, aqui 30, aqui 6 centavos, aqui 30, aqui 10 e aqui 40. Então, pode colocar que ela tem uma oscilação média aí de 30 centavos. Isso é o normal dela. Essa informação é interessante? Onde você vai usar essa informação? Na hora que você entra, né? Então vamos supor, o cara entrou aqui, mas ele entrou aqui no meio aqui do candle aqui desse dia, que na verdade é o dia 18 de julho. Então ele entrou na Vale lá 28,33, né? Pegou aí um precinho bom aí, depois da Vale ter tido essa alta, ele acreditou numa reversão de tendência e entrou aqui, tá? Então 28,33. Como eu disse para você que a oscilação da Vale é aproximadamente 30, ele só vai ser estopado caso a ação caia para R$ 28,03. E olha só, ela caiu para R$ 28,12. Então aqui ele não foi estopado. No dia seguinte, no entanto, ela caiu para R$ 27,99. Ele saiu da operação. Então ele entrou, né, não deu muito certo e acabou saindo da operação. Só que aí ela confirmou a reversão e aqui deu entrada novamente. Então o cara entrou novamente aqui, 28,52. 30 centavos de stop. Então 28,22 ele sai. Aqui bateu 35, chegou perto, mas não pegou. Aqui bateu 37, não pegou também. E finalmente aqui bateu 28,90. A máxima desse dia foi 29,12. Aqui ficou dentro da mesma faixa de preço. Aqui disparou aqui, ó, 29,20, a maior alta foi 29,44 e aqui chegou ao pico de 29,66. Ou seja, é mais interessante você
sair no primeiro sinal de que realmente a ação não está indo naquele sentido, espera um pouco. Se aquela análise que você fez parecer ser verdadeira, der sinais de que é verdadeira, você entra de novo, tá? E nem importa muito na hora de você definir seu stop se a sua entrada foi tão boa assim ou não. Não tem problema. Por quê? Porque ela também é para te prevenir de uma perda maior. Vamos assumir então que ele entrou aqui, 29,40, pegou aqui um preço bem alto, bem elevado, praticamente foi o topo aí do gráfico do período que eu peguei. Então ele pegou a ação a 29,42, é 30, não é? Então nesse dia aqui não chegou a pegar não, 29,30 foi a mínima, ele pegou a 42. Mas quando chegou nesse aqui, então 29,27, 29, 29,10, saiu. Ele saiu. E o que significou ele ter saído? Ele se livrou do problemão que seria ele manter essa ação durante toda essa queda, sendo que agora dá 27. Fechou fechamento dia 27,64 no dia 15. Quer dizer, o stop foi super útil, tá? Então o stop tanto ele te previne de uma perda eventualmente significativa, como ele te limita. Ele te limita, fala, não, até aqui é razoável eu aceitar uma perda. A partir desse ponto é melhor eu sair, né? Então você não deve fazer preço médio, né? Compra hoje, compra amanhã, vai comprando, tentando reduzir o seu preço, porque às vezes é muito mais interessante. Nesse exemplo aqui, o cara foi estopado. Então foi estopado aqui, ó, 29 e 10, né? Porque era 29,42, 29,12 ele saiu. Ele lembra da outra aula? Então ele vendeu ao que ele tinha em posição, entrou vendido e ganhou em toda a queda das ações, sendo que no momento que ele correu mais risco foi no segundo dia aqui, ó, bateu 29,40, mas não chegou a pegar o stop dele. E depois foi só ganho, 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 ganho. Ele poderia ter saído aqui nesse ponto, ou até nesse ponto, onde começou a dar sinal de reversão, né? Então 28,20, ganhando aí R$ 1 e pouco por ação, que significa 3%, né? Então é bem interessante. É bem interessante porque deu alguma coisa errada, você sai perdendo pouco. Deu certo, você sai ganhando o máximo possível, né? Você pode trabalhar sempre com stop loss e gain definido, né? Então 1% de perda eu saio, né? Que seria o caso da Vale aqui, porque eu falei que a oscilação média dela é 30 centavos, então se ela está sendo cotada a 27, 28 reais, os 30 centavos é praticamente 1%. E você pode trabalhar com um ganho de aí 1,1, 1,2, 1,5%. Tá? É uma oscilação aceitável para ela e você evita de que porque qualquer oscilação ao longo do dia você é estopado de bobeira. Então você tem que sempre trabalhar com stop conservador o suficiente para que não se precipite na hora de sair, né? Para que qualquer oscilaçãozinha não faça com que você saia da ação, porque é normal, né? Nesse caso aqui, que deu ponto de compra aqui, né? Fiz um dodge, essa oscilação que teve ao longo do dia não pode ser grande o suficiente para que você saia. Então você tem que pegar, fazer um backtest. O que é um backtest? Você pega os dados históricos dela, você consegue a partir de um gráfico como esse, ver, faz um cálculo fino da oscilação média que a ação tem nos intradays, no caso aqui. E com base dessa informação, você define o quê? Que a ação da Vale oscilar 40 centavos é normal. Não significa que ela tenha revertido a tendência ou que ela vá mudar a direção em que ela está indo. Então, considerando isso, que a partir de 40 centavos é um sinal, é um indicativo de que ela está revertendo a sua tendência, é que você é estopado e sai daquela negociação, sai daquela operação no melhor momento possível, né? Isso se aplica a qualquer ação. Vamos pegar uma outra? Sei lá, Uzi Minas? Uzi Minas. Não falo muito da Uzi Minas, mas vamos lá. Vamos pensar aqui, ser bem conservador. Então o cara pegou aqui no pior momento aqui também. Antes vamos, né, fazer aquela análise da variação média. Então aqui é 1 centavo, 10 centavos, 16, 3, 25, 18 e 6. Então vamos colocar 10, 15 centavos aí de oscilação normal aí para ela, né? Uma coisa bem razoável. Então o cara entrou aqui, 8,99, vamos pensar, vai R$ 9 para ficar mais fácil, para ser mais didático.
Então, o stop dele é 15, né? 15 centavos ou 10 centavos. Chegou aqui, ele entrou a 9, então bateu 8,85, ele saiu. O que significou ele sair? Ele evitou um prejuízo enorme que poderia se acumular, acumular, acumular até aqui. Então, melhor ainda se ele virou realmente a mão, se ele não só vendeu a posição que ele tinha, como ele entrou vendido. Por quê? Se eu falei que a oscilação média da ação é 15 centavos, se ela oscilar mais do que isso, o que significa? Virada de tendência, né? Então, fica a dica aí. Aqui também, aqui deu um outro ponto de compra bem interessante. Então, quando ela chegou nesse ponto, ela parou de cair, aqui que ela congestionou, aqui seria um ponto de compra interessante, né? Nesse candle. Então, vamos pensar que a pessoa pegou, sei lá, 8,5, então o stop dela seria 7,90. Aqui, ó, chegou a 7,90, pegou na pontinha o stop dela, né? Infelizmente, não tem problema. A ação continua nessa congestão e entra de novo aqui, 8,5. Então 8,5, novamente, 7,90. Bateu 7,90 mais alguma vez? Não, a mínima foi 7,97. E ele teve todo esse lucro aqui. Teve a oportunidade de vender nesse preço aqui a 8,54. O que acontece? Os 15 que ele perdeu aqui atrás é ridículo, considerando os 40 que ele ganhou aqui na frente. 40 a 50 centavos. Então, deu um setup de entrada com base no critério que for. Bateu o stop com base na variação média da ação, o indicador de que houve uma reversão, uma indicação de que tem alguma coisa errada, aí você sai. Precisou entrar de novo? Entra, espera um pouco, respira e entra de novo. Não precisa entrar no mesmo dia, tá? Então fica tranquilo que a operação mesmo vai te mostrando isso. Essa análise que eu fiz foi assim bem sem análise prévia, foi feito bem aqui na hora para mostrar como que a coisa tem que ser realizada. Você quer fazer uma operação mais estruturada, mais fina, você faz um estudo longo, tá? Mas não gigantesco, pega aí 2, 3 meses da ação, porque antes disso o mercado ele vai mudando a sua postura, o seu comportamento em relação não só à Bovespa como um todo, mas às ações especificamente. Então você pega um período de 3 meses, você consegue entender qual o comportamento, qual o jeitão daquela ação, qual a cara daquela ação. Aí você faz um cálculo, baseado aqui, no gráfico você vê, você faz uma conta de aritmética entre a máxima e a mínima, e vê qual é a variação média dela. Sabendo dessa informação, você sabe a partir de que momento que houve uma reversão de tendência, que é quando estoura esse número de variação média que ela tem. Se ela teve uma variação maior que a média, mau sinal. Então você sai daquela operação e se precisar entrar de novo, você entra de novo, esperando que o mercado corresponda àquilo que você espera. Aí como que eu preencho, né? Como que eu faço essa ordem? Então, eu separei aqui a boletinha para vocês, para saber como que é configurado, que é desenhada aqui a boleta na hora de você fazer uma ordem de stop. Então vamos pensar aqui, por exemplo, nas ações da Gerdau, né? Vamos por Gerdau, GGBR4. Então vamos supor que você já comprou. Se você já comprou, você vai definir seu stop. E seu stop é de quê? É um stop de venda, não é de compra, é de venda, porque você está comprado. Então você tem lá suas 500 ações. Vamos supor que eu comprei as ações da Gerdau a R$ 20 e que a variação média dela é 15 centavos. Então, a partir de 29,84 seria a minha saída. Opa, errei aqui, desculpa, gente. 29,84. O preço de disparo pode ser o mesmo. Isso aqui vai muito da liquidez da ação. Então, às vezes, a ação pode bater 29,84 e você vai entrar na fila de vendedores, só que você pode ficar muito atrás. Se você for operar mais agressivamente ou tiver muito receoso em relação à liquidez que tem a ação, aí você abaixa para 29,83. Ou seja, quando tiver o primeiro negócio em 29,84, vai sair uma ordem sua automática a 29,83. Mesmo que você esteja em outro lugar, está viajando, deixa a ordem lá e quando isso acontecer, ele desmonta. O ideal, na verdade, é você trabalhar com os dois, com stop perda e stop ganho. Então você já fez sua projeção. Se você está disposto a perder 15 centavos, você tem que estar disposto a ganhar no mínimo 15 centavos. Né? Mas o ideal é, por causa dos custos, como eu falei na aula sobre custos e despesas, é você colocar até um pouquinho a mais. Então você põe, eu comprei a 30, então eu quero ganhar pelo menos 20 para cobrir os custos.
Então R$ 30,20, R$ 30,20. Então quando bater R$ 30,20, ela vai emitir uma ordem de venda e vai executar R$ 30,20, eu ganho 20 centavos na ação. Ou, caso caia, vai bater 29,84, 29,83, eu saio também da operação. Ou nesse caso aqui, ou eu perco 15, no máximo 16, ou eu ganho 20, né? O primeiro que ocorrer, ele vai soltar a venda na direção certa, e eu vou ou sair da operação com prejuízo controlado ou com lucro controlado, né? É isso aí, gente, né? Não acredito que não é tão complicado assim, é bem simples, né? O segredo do gerenciamento de risco é realmente o estudo, né? Então você definiu a ação que você quer operar, estuda o comportamento dela, principalmente dos últimos 3 meses, analisa quanto ela costuma variar. É importante, antes até de você definir o seu gerenciamento de risco, definir qual a sua perda máxima admissível, você estudar, né, o seu setup de entrada. Então você tem um setup de entrada, né, em análise técnica, por exemplo, vai ter um módulo só sobre análise técnica, inclusive, você tem um setup de entrada com base num preço, ou com base numa quebra de tendência, ou com base em algum indicador em candle, algum desenho de candle que te indique que você deve comprar naquele momento. Então você definiu um setup. Definindo esse setup, você tem que fazer um backtest para saber quantas vezes ele acerta e quantas vezes ele erra. Se ele acertar mais do que 60%, já começa a ficar interessante. Então, não tem problema. Então, nesses 40% das vezes que ele errar, você vai sair com uma perda controlada. E quando ele acertar, você pode sair com uma perda com ganho controlado ou com ganho bem interessante, né? Então, no backtest você consegue conferir se você tivesse no passado operado dessa maneira, quanto você teria ganho, quanto você teria perdido, para avaliar se vale a pena continuar. E assim você controla o seu resultado e controla o seu risco. Tá bom, gente? Uma coisa que até vou aproveitar para falar aqui, se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara, eu peço que você acesse o nosso site ou através do Facebook ou mande e-mail com a dúvida. Com a dúvida, inclusive se você puder mandar essa dúvida através de um vídeo, seria bem interessante aqui que na última aula, né, que é um bate-papo e que eu tiro essas dúvidas, eu coloco lá você falando lá no seu vídeo, né, como se tivesse conversado comigo, né? Vamos fazer aqui um ambiente de aula mesmo, né? Que a gente está mais próximo. Tá certo? Acho que por hoje é só, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.